A maioria das pessoas pensa que voar em um avião é a melhor maneira de viajar com estilo. Mas nem todo avião é um rito de luxo com tantos fabricantes tentando se destacar por seus designs e estilos exclusivos. Alguns modelos podem ser bem menos atraentes do que você imagina. Quem diria? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lhe pedir que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no joinha para nos ajudar. Já clicou? Então bora pro vídeo! A Aerospace Line Super Gup. O Super Gup das linhas aeroespaciais pode ser considerado o Frankenstein das aeronaves. Ele é uma mistura de peças antigas e novos recursos personalizados para criar um avião de aparência super desajeitada. A ideia original do Gup veio em 1960 de dois vendedores de aeronaves chamados Lee Mansdorf e Jack Conroy. Eles queriam criar um avião que pudesse suportar o peso de cargas excepcionalmente grandes, como peças de foguetes para a NASA, embora a própria NASA não tenha manifestado interesse na proposta. Os dois acabaram convencendo o programa aeroespacial uma vez que exibiram sua invenção no Centro de Voos Espaciais George C. Marshall, em Huntsville, Alabama. Assim, em 1965, o Super Gup nasceu. Este avião tinha peças de todas as aeronaves que você poderia imaginar. As asas eram de um Stratocruiser, o conjunto de rodas e do nariz foi retirado de um Boeing 707 e as hélices faziam parte do Lockheed C-130 Hercules. O Super Gup movimentou cargas pesadas e comerciais de um lugar para o outro para o programa ISS, da Estação Espacial Internacional. Pode não ser o mais bonito, mas deu conta do recado. Diz aí, o que você achou do design dele, hein? Stipa Caproni. Lee Mansdorf e Jack Conroy não foram os únicos que conseguiram ter sorte com aviões experimentais. Em 1932, o italiano Luigi Stipa projetou um protótipo para um avião diferente de qualquer outro que já tenha existido, o chamado de Stipa Caproni. O motor e a hélice do avião estavam localizados dentro do corpo principal, que era oco. Dá pra acreditar nisso? Stipa acreditava que, criando um avião com esse design, poderia maximizar a eficiência do motor. Ele enviou um protótipo com o conceito desse avião, que chamou de hélice entubada, para o Ministério da Aeronáutica. De alguma forma, apesar do quão estranho parecia, o Ministério contratou a Caproni Aviation Corporation para criar o avião, com asas em formato elíptico e um corpo feito principalmente de madeira. E apesar de sua aparência desagradável, o Stipa Caproni conseguiu realmente inspirar inovações futuras, pois levou ao desenvolvimento da propulsão a jato e foi até mesmo replicado por Lynette Zuccoli e a Aerotech Queensland em 1998. Alguns consideram o Stipa Caproni o avião mais feio já criado. Outros admiram Luigi Stipa por ser ousado o suficiente para criar uma invenção tão insana. E você, hein? O que achou desse avião? Acredita que seria bacana ver um desses voando por aí nos dias de hoje? Bennett Air Truck. Parece que a Austrália é famosa por criar alguns dos aviões mais feios de todos os tempos. Eles não apenas replicaram o Stipa Caproni, mas um projetista de aeronaves australiano chamado Luigi Pellarini foi responsável por outro avião atroz, chamado de Bennett Air Truck. O avião foi criado em colaboração com Jack Worthington, proprietário de serviços aéreos, e o engenheiro Snow Bennett. O objetivo era substituir o de Havilland Tiger Moth no mercado de adubos aéreos para ajudar a espalhar fertilizantes em terras agrícolas. E foi nesse sentido que, usando peças da aeronave North American Harvard na Nova Zelândia, o protótipo era feito inteiramente de alumínio e havia uma espécie de dois braços apoiando as unidades de cauda. E o mais esquisito talvez seja o fato de que esse avião não tenha fuselagem traseira, sem aquela cauda convencional das aeronaves. O Bennett Air Truck não era um avião típico. Felizmente, ninguém foi forçado a olhar para a monstruosidade por muito tempo, pois depois de voar em agosto de 1960, o avião caiu apenas 3 anos depois durante os testes, até chegarem a lançar uma nova versão após alguns anos, mas em 1967, a segunda versão teve o mesmo destino que o avião original. Short SC-7 Skyvan. Nenhum avião poderia competir com esse. Apelidado carinhosamente como Caixa de Sapato Voadora, foi construído por uma empresa aeroespacial conhecida como Short Brothers. A caixa de sapato voadora é comumente conhecida como Short SC-7 Skyvan. Os Short Brothers queriam projetar um avião simples que pudesse carregar e descarregar cargas facilmente. Mas o que eles acabaram fazendo foi uma das aeronaves mais feias existentes. O avião foi construído inteiramente de metal e o corpo principal tinha o formato de um vagão de trem. A construção do Skyvan começou em 1960 e, após passar por uma seleção de diferentes versões com vários motores, alçou voo em janeiro de 1963. Ao todo, 149 caixas de sapatos voadoras foram feitas e, por incrível que pareça, os aviões foram usados na Guerra Suja da Argentina.
e na Guerra das Maldivas em 1982. Diz aí, teria coragem de pilotar um desses em meio às truculências geradas por essas guerras? Atualmente as aeronaves são vistas ocasionalmente e usadas para paraquedismo. Não sei o que você pensa, mas parece que as pessoas preferiram pular direto deste avião horrível do que ficar dentro dele por muito tempo. Blohm & Voss BV-141. Esse projeto de aeronave foi tão feio aos olhos de alguns que nunca foi encomendada para produção em escala. Usado durante a Segunda Guerra Mundial como avião de reconhecimento alemão, o Blohm & Voss BV-141 é conhecido por sua construção assimétrica. O Dr. Richard Vogt queria criar algo diferente, algo nunca visto antes em qualquer outro modelo de aeronave militar. O design deste avião era originalmente para ser simétrico, mas a cauda do estibordo foi posteriormente removida na esperança de fornecer um melhor campo de visão para a retaguarda do artilheiro responsável. Foram criados e lançados 3 protótipos do BV-141, mas o Ministério da Aeronáutica alemão, também conhecido como RLM, não estava interessado. Isso não impediu o Dr. Vogt de tentar novamente, mas depois de muitas tentativas fracassadas de transformar o Blohm & Voss BV-141 para atrair o Ministério da Aeronáutica da Alemanha, ele desistiu. Alguns BVs 141S foram descobertos por forças aliadas, mas todos eles foram completamente destruídos, sem que um único fragmento qualquer desses aviões possa ser encontrado hoje. ELM 2075 Falcon. Para finalizar essa lista, trouxemos para vocês um modelo de aeronave um tanto quanto esquisita. Quando falamos em aeronaves militares, parece que a estética nunca é levada em consideração, e o ELM 2075 prova isso. Também conhecido como The Falcon, saiba que este avião é utilizado até hoje por militares chilenos e israelenses, e apesar de ter sido construído em 1958, com 500 aviões fabricados, apenas 40 deles sobreviveram. Há uma característica inegável e estranha neste avião, que eu tenho certeza que você já reparou, né? Saca só o tamanho desse nariz. Bom, há um motivo para isso. É nesse local que o sistema de radar do Falcão é armazenado, conhecido como matriz eletrônica de varredura ativa, e permite que os militares possam conduzir a vigilância. O avião pode rastrear até 100 alvos simultaneamente com alcance de 230 milhas, e tudo isso graças ao narigão. Esse sistema de radar foi colocado a uma variedade de aviões. O Chile decidiu colocar em um Boeing 707 e os militares israelenses têm 2 aeronaves ELMW 2085 com o mesmo recurso. O nariz é obviamente muito eficiente, mas muitos esperam que os engenheiros descubram uma maneira de fazer o mesmo sistema parecer um pouco menos desagradável, concorda? Agora conta pra gente nos comentários qual foi o avião que você achou mais esquisito, hein? Qual deles você gostaria de ter a experiência de voo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!